Boa noite. Poder Local Lisboa é o nosso tema de hoje. Temos aqui, eu tenho aqui 6 convidados de política, representantes do espectro político da capital, e passo a apresentar, começando aqui pelo meu lado esquerdo, José Gonçalves, representando o PSD, Mariana Mortágua, representando o MRPP, Carlos Castro... Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda, desculpe, eu troquei, eu peço desculpa, mas há aqui caras que são a primeira vez que vejo. Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, Carlos Castro, PS, José Soares, CDS, João Ferreira, CDU, PCP e Joana Miranda, sim, MRPP. Exato. São estes 6 companheiros que aqui tenho e que acederam a vir aqui conversar sobre a economia de Lisboa. Eu começo por abusar da paciência deles, pedindo-lhes desculpa por uma intromissão que vou fazer, mas nós estamos a gravar no dia do aniversário de Nelson Mandela e eu não quero deixar passar esta oportunidade sem, com autorização aqui destes meus 6 parceiros, de deixar aqui uma palavra de regozijo pela existência de alguém que se chama Nelson Mandela e que hoje foi, justamente, na minha opinião, homenageado a nível mundial. Posto este ponto, enfim, muito individual, vamos iniciar a nossa conversa e vamos iniciar, como eu habitualmente faço quando há senhoras, por uma senhora, ainda por cima ofereceu-se, e a Joana, uma vez que se acusou, eu aproveito e começo por si. Vamos então dar início à nossa conversa sobre a economia de Lisboa. Meus senhores, Joana, pontapé de saída, faça favor. O que é que tem a dizer sobre a economia de Lisboa? Antes de mais, gostaria de fazer um cumprimento especial à TVL e um agradecimento pelo convite. Aproveitar para cumprimentar formalmente todos os meus colegas de mesa. E relativamente ao ponto que aqui nos traz, julgo que é muito difícil conseguir-se fazer uma análise sobre a economia em Lisboa sem passar, obviamente, pela situação económica que todo o país vive. Nesse âmbito é importante ter em conta que a capacidade produtiva de todo o país tem vindo a ser destruída ao longo das últimas décadas e, portanto, nesse âmbito, hoje em dia, no nosso país, existe 13% de indústria, 2% do setor primário, 85% são serviços. E à semelhança daquilo que tem vindo a ser feito com o país, o mesmo tem vindo a ser feito com a cidade de Lisboa, que neste momento tem cerca de 90% de serviços. E, portanto, a destruição de toda a massa produtiva, também na cidade de Lisboa, tem vindo efetivamente a ser aqui um ponto que tem conduzido ao afastamento de todas as pessoas, de todos os cidadãos, de todos os municípios da cidade. Nessa medida, consideramos que, de facto, é inaceitável que uma Câmara de uma cidade, que é a capital do país, viva neste momento apenas e tão só da especulação imobiliária, de emolumentos, taxas e multas aplicadas aos municípios. Essa, de facto, é a principal consequência do afastamento da indústria da cidade e consideramos que este tem que ser um ponto de reviravolta nesse aspecto. Se me puder prolongar um pouco mais nas minhas declarações... 2 minutos. Nesse âmbito, é importante saber-se que se estima que cerca de 10 mil pessoas saiam de Lisboa por ano. Ou seja, este modelo em que os municípios, os cidadãos têm que sair de Lisboa porque precisamente aqui não conseguem encontrar nem emprego, nem
enfim, poderem fazer a sua vida diária e a sua existência numa cidade que lhes permita, enfim, que possam ter espaços verdes, espaços em que possam aproveitar a plenitude dos seus momentos de lazer e os seus momentos familiares, de facto, têm vindo a ter consequências dramáticas em termos da cidade em si. E soluções? Vê algum encaminhamento para Com certeza. Primeiro passo, regresso da indústria à cidade. Regresso da indústria à cidade, pensariam muitas pessoas, já estou a imaginar uma chaminé a deitar fumo para a cidade. Nada disso, nada disso. Existem até diretivas comunitárias que precisamente acautelam estas situações de maior poluição em termos da cidade. Por um lado, existem já inúmera tecnologia que evita precisamente a poluição. Aliás, basta vermos, qualquer grande capital europeia tem indústria. E se calhar são menos poluídas do que atualmente o é a cidade de Lisboa. E portanto, aliás, a aposta numa indústria não poluente, porque é possível, em termos de informática, nomeadamente, em termos de nanotecnologia, da biomédica, por exemplo, são alguns de tantos. Poder-se-ia apostar nisso. Quais seriam os benefícios do regresso da indústria à cidade? Criação de emprego, fomentação do comércio, fomentação de tantos outros aspectos e criação de novas atividades comerciais que hoje em dia não existem. Fomento do turismo, porque se forem criadas precisamente essas atividades, e um ponto que nós também defendemos, é que se deve de dar o devido valor à nossa situação geográfica e hidrográfica, dar mais valias ao rio e ao mar, que é uma coisa que não se tem feito. Agora já está nos seus 5 minutos. Acabaram? Agora já está nos seus 5 minutos. Se quiser poderei continuar à posterior. Exatamente, na próxima volta. João Ferreira. Bom, enfim, a Joana deu aqui um pontapé de saída. Sim. Agora, enfim, cada um segue a jogada conforme... Não, eu julgo que a Joana tocou num ponto importante. Nós estamos a falar de uma das áreas cruciais para o presente e para o futuro da cidade, as questões que se relacionam com a economia, com o desenvolvimento económico da cidade e com o emprego. E Lisboa sofreu uma evolução muito negativa neste domínio. Lisboa perdeu emprego, Lisboa perdeu atividade produtiva, como foi dito e bem, e também por isso empobreceu. E se não podemos separar, e é verdade que não podemos, a situação que hoje vivemos em Lisboa da situação mais geral que se vive no país e do que foi o rumo de atraso, empobrecimento e dependência para que o país foi arrastado, a verdade é que não podemos também ignorar e muito menos absolver o que são as responsabilidades próprias de quem no município assumiu responsabilidades de governo. As políticas municipais podem ou ajudar a contrariar políticas nacionais negativas neste domínio, ou pelo contrário, podem acentuar o rumo de declínio. Foi isso, do nosso ponto de vista, que aconteceu nos últimos 6, ou para sermos mais rigorosos, nos últimos 12 anos, onde, como sabemos, tivemos um ciclo primeiro de 6 anos PSD-CDS e agora mais recentemente um ciclo de maioria PS. A Lisboa sempre foi uma cidade produtiva. A Lisboa quinhentista era uma cidade de pescadores, marinheiros e de camponeses, por estranho que pareça. Depois vieram as diferentes vagas de industrialização e a cidade o trabalho sempre teve um lugar central na vida de Lisboa, como de qualquer cidade. Uma cidade não a faz apenas o edificado, é todo o conjunto de relações sociais que se estabelecem, trabalho, ação e vida coletiva que dão densidade a uma cidade, que lhe conferem riqueza. E o trabalho sempre teve um lugar central em Lisboa. Perdeu nos últimos anos e também por isso Lisboa empobreceu. O que é que pode fazer o município, o que não tem feito e o que é que pode fazer o município para ajudar a criar emprego e desenvolvimento económico na cidade? Desde logo tem um instrumento fundamental, o planeamento. É no planeamento, é quando nós pensamos a cidade e planeamos a cidade, os instrumentos de planeamento da cidade são fundamentais para a organização das atividades económicas que têm lugar no dia-a-dia da cidade. O atual PDM, a atual revisão do PDM, aprovada com os votos do PS, do PSD e do CDS, acabou
com um conjunto de usos do solo que estavam reservados para atividades produtivas. Ou seja, decidiu-se liberalizar a distribuição de usos do solo, acabando com determinadas áreas da cidade que tinham, e bem, atendendo à sua vocação, à sua história, às suas características naturais também, sido atribuídas a determinado tipo de atividades económicas. Qual foi a consequência disso? Um dos destinos da cidade foi posto, como foi também já referido, nas mãos do especulador. O especulador, a cidade passou a ser aquilo que o promotor privado e fundamentalmente o especulador imobiliário queiram que a cidade seja. Nós abdicamos, aqueles que assumiram responsabilidades de governo na cidade nos últimos anos, abdicaram de pensar a cidade. Por exemplo, temos hoje uma preocupação, existe hoje uma preocupação desmedida com o turismo. Nós não negamos a importância do turismo, mas essa preocupação esconde um pouco o vazio de ideias para uma base sólida de desenvolvimento económico da cidade. Nós temos uma valorização, uma hipervalorização da náutica de recreio. Tem o seu lugar, mas acabámos com o único porto de pesca que havia no estuário do Tejo. E era em Lisboa. Lisboa perdeu o único porto de pesca que tinha, o estuário do Tejo, ainda antes de perder pescadores, que os têm ainda. Hoje, as sardinhas que agora se consumiram nos centros populares podem ter sido pescadas por pescadores de Lisboa. Tiveram que ser desembarcadas em Setúbal ou Sesimbra, viajar para Loures, para depois sim poderem entrar em Lisboa, para o mercado de abastecimento em Loures, e depois entrarem em Lisboa. Podíamos falar da indústria também. A Lisboa sofreu com o processo de desindustrialização e não houve da parte do Poder Municipal a atenção e o cuidado de procurar atrair novas indústrias, as tais indústrias avançadas. Nós temos, por exemplo, Lisboa tem a circunstância única, mas largamente desaproveitada, de ter no seu território 3 universidades públicas, toda uma rede de laboratórios do Estado, de unidades de investigação e desenvolvimento. Isto dá um potencial único à cidade, do ponto de vista da articulação com a esfera produtiva, de aproveitar estes saberes, de ligar à esfera produtiva o conhecimento que todos os dias é gerado na cidade. Mas aquilo que assistimos foi, muitas destas universidades foram abrir polos tecnológicos em concelhos limítrofes, quando podiam e deviam, se o município lhes desse essas condições, ter desenvolvido aqui esses polos tecnológicos. É uma proposta que nós fazemos, uma articulação, um cuidado acrescido e uma articulação quer com a universidade, quer com os laboratórios do Estado e outras instituições de investigação e desenvolvimento, para ligar à esfera produtiva, atrair empresas, criar emprego qualificado. Lisboa precisa de criar emprego qualificado. Valorizar, repare, Lisboa perdeu emprego também porque... 5 minutos. E termino com isto. Uma das causas para a perda de emprego em Lisboa é o ataque sem par que tem sido dirigido aos serviços públicos. O ataque aos serviços públicos, quando encerram unidades de saúde em Lisboa, como nós temos assistido, e querem encerrar mais, o atual Presidente da Câmara quer acabar com mais 3 hospitais. Quando nós assistimos a este, não é só a população que perde o seu direito à saúde ou que perde o direito a outros serviços públicos. São também postos de trabalho que se perdem na cidade e postos de trabalho qualificados. Muito obrigado. José Soares. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à TVL o convite que endereçou ao CDS para estar presente. Cumprimentar todos os colegas da mesa também. Aproveito para fazer um pouco de redundância nas palavras que dirigiu no início e endereçar também os parabéns a Nelson Mandela, esse grande senhor da liberdade de um país que viveu sobre o apartheid durante muitos anos, e ele sempre soube esperar pela sua hora e esperar pelo seu momento, e o país soube acolher a democracia. Um grande bem-aja para Madiba. Pensar a economia da cidade. Quando nós pensamos a economia da cidade, pensamos, sobretudo, no ataque que tem sido feito por este Executivo Camarário aos mercados municipais. É um dos pontos que o CDS tem debatido, nomeadamente a nível concelhio. Temos-nos batido pela reformulação dos mercados municipais e não pela concessão do seu espaço a supermercados, diminuindo com isso a presença de pessoas que podem potenciar a economia a nível local. Mas também estamos de acordo que se diversifique a forma de estar nos mercados.
Hoje em dia, se nós formos olhar para exemplos no estrangeiro, nomeadamente em Londres, os mercados deixaram de ser puras bancas de venda de produtos hortícolas ou de produtos de carne, de peixe. Não, hoje em dia os mercados assumem também mais um papel de diferenciador, um papel gourmet, um papel de especialização, e as pessoas procuram esses espaços e procuram e vão de propósito a esses mercados para comprar aquele produto específico. E isso pode ser importante na dinamização da economia da cidade. A criação ou a atribuição de espaços dentro dos mercados municipais para determinado tipo de setores de atividade produtivos, entenda-se, quer sejam ligados ao setor primário, quer sejam ligados ao setor secundário, e que potenciem a deslocação de população dentro da cidade para esses sítios. Isso pode gerar mais-valias e pode fazer a economia mexer. O que também não faz a economia mexer, e vou pegar num caso que me é muito caro, o caso, por exemplo, das Avenidas Novas, em que nós temos ruas encerradas ao trânsito, e isso faz com que o comércio morra. E a rua está encerrada ao trânsito porque temos um prédio a cair, e a Câmara Municipal não toma medidas para escorar o prédio e assegurar a circulação na rua, e temos cafés, pronto a vestir, pastelarias, todo tipo de comércio que se encontra nas Avenidas Novas e que, pura e simplesmente, como tem o trânsito cortado, quer a peões, quer a automóveis, corre o risco de levar a estocada final e fechar. Tivemos o caso da Duque d'Ávila, que esteve encerrada durante 7 anos por causa das obras do metro. E viu-se o que aconteceu ao comércio da Duque d'Ávila. Nós temos que falar em economia na cidade e temos que pensar nestes casos. Temos que pensar que, ao tomarmos este tipo de atitudes, estamos a condenar os comerciantes, e estamos a condenar o pequeno comércio, o comércio de bairro, que é o comércio que faz mexer a cidade. Não é os grandes espaços comerciais, não são esses que vão fazer mexer a cidade. Não, é a mercearia, é a farmácia, é o café, a livraria, tudo isso, todos esses pequenos negócios que existem um pouco por toda a cidade, um pouco por cada bairro da nossa cidade, devem ser protegidos, devem ser ajudados a sobreviver. Muito com a ajuda também das empresas que estão a chegar de novo. 5 minutos. E deixo isto para a minha próxima rodada. Muito bem, então temos aqui já uma série de temas ali para o Carlos. Curiosamente, tocaram aí 2 temas que, enfim, que estão aqui muito próximos de nós. 2 exemplos aqui muito próximos de nós. Um deles é o Hospital da Marinha, que fechou, e outro, o Mercado de Xabregas, que fechou. São 2 exemplos típicos aqui, mesmo à nossa beira. Carlos, há aqui uma série já de temas, de reptos. Ora bem, força. Em primeiro lugar, também associar-me à saudação ao grande líder sul-africano e mundial Nelson Mandela neste dia, e que justamente a cidade de Lisboa fez questão de assinalar na Praça do Rossio como uma Praça Nelson Mandela. Em relação à questão da economia na cidade de Lisboa, que é seguramente um dos âmbitos que nos importa a todos, para além de militantes partidários, mas sobretudo como cidadãos da cidade, e provavelmente estaremos quase todos de acordo no diagnóstico, isto é, nós não podemos isolar o contexto de cidade do contexto nacional, mas há aqui dimensões que são da responsabilidade do poder central e outras do poder local. E foquemos então nas questões do poder local. Já fizeram, quer a Mariana, quer o João, um conjunto de análises interessantes do ponto de vista da questão da indústria. O José já falou na questão dos mercados. Carlos, eu é que me costumo enganar. A Mariana ainda não falou. Foi a Joana. É mais complicado. Acabam ambas a Ana, mas... Peço desculpa. Mas uma é a Joana, está aqui à minha direita, e outra é a Mariana, está aí desse lado. Está à sua direita, olha. Peço desculpa às duas. Nós somos mais de esquerda. Não está em causa a identidade. Não tem a ver com outra. Em relação à questão da economia, aquilo que nos interessa desde logo é, por um lado, das pessoas, as famílias e a dinamização económica com o tecido empresarial, mas também com a lógica do tecido social, que é importante na dinamização económica da cidade.
É evidente que o contexto nacional tem contribuído gravemente para a situação de recessão que nós vivemos hoje em Lisboa e no resto do país. Mas agora, quando fazemos uma análise mais aprofundada e mais concreta daquilo que tem sido feito na cidade de Lisboa, nomeadamente pela Câmara Municipal de Lisboa, nós não podemos deixar de verificar que a cidade, sob a liderança do Partido Socialista, e que teve um primeiro mandato, aquele mandato que foi o interregno dos 2 anos, entre 2007 e 2009, que foi urgente e necessário que a Câmara se preparasse para ganhar o futuro, isto era reequilibrar o município, reequilibrar a estabilidade da autarquia para estar ao serviço da cidade, e isso tem sido concretizado nos últimos 4 anos. E isso não passa apenas por uma visão de abordagem de conceitos teóricos que são fundamentais e foram apresentados na questão da indústria, bem, mas vamos por partes em termos de indústria. Nós, quando falamos de indústria nos grandes centros industriais europeus, nós não vemos na lógica do Conselho, mas das áreas metropolitanas. Mas nós podemos ir àquilo que vocês falaram muito bem, do ponto de vista da intervenção local. Aquilo que tem sido feito, nomeadamente pelo pluro da vereadora Graça Fonseca, em termos das startups, das indústrias criativas, tem sido um salto qualitativo e quantitativo na cidade de Lisboa nos últimos anos, que tem sido extraordinário, e isto é preciso realçar. Isto é, como eles disseram e muito bem, as indústrias têm que se adaptar aos tempos modernos. Nós temos que ter um conceito e um acompanhamento da sociedade que se adapta, e, portanto, aquela lógica e a visão datada da indústria como algo pesado, poluente, no caso de Lisboa, isso não se adapta. E é interessante porque vocês acabam por fazer depois a ligação de um ponto do caso da indústria aos mercados. O caso do mercado do Forno do Tijolo é um bom exemplo, onde a lógica da indústria criativa associada à valorização do mercado que estava a perder competitividade foi bem efetuada. O José Soares disse muito bem a questão da necessidade de dinamização dos mercados. Por exemplo, no caso de Londres, as pessoas já não vão ao mercado exclusivamente para comprar a fruta, o peixe ou a carne, tem também outros interesses em termos de compra. Madrid também já fez isso. Nós também estamos a fazer isso em Lisboa, com o exemplo do mercado de Campo Torico, que em breve estará, neste momento está a funcionar a parte tradicional, mas em breve funcionar com uma dimensão gourmet. E, portanto, esta lógica de diversas economias, que temos que pensar num contexto mais global, mas também pormenorizado, a cidade tem vindo a ser pensada, ao contrário do que o João Ferreira tem dito, porque o novo PDM aponta uma visão de futuro do desenvolvimento. E para além da questão do PDM, basta recordar que em 2009 foi lançada também a Carta Estratégica de Lisboa para 2020. E, portanto, há uma visão da cidade que desde o tempo do Dr. Jorge Sampaio, quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, depois o ciclo fechou ao fim de 10 anos, e há uma visão de desenvolvimento de cidade para o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, a cidade deixou de perder população, porque tem havido um conjunto de políticas constantes, são os dados que dizem, não sou eu que estou aqui a falar de cor, são os dados que dizem que a cidade deixou de perder população. Isso é uma questão que a nós nos importa, porque é fundamental, até pelo tema que aqui nos traz hoje, a questão da dinamização económica da cidade, das pessoas e das famílias. E, portanto, a Câmara Municipal tem vindo a alavancar um conjunto de políticas integradas, que passam por questões como a Mariana dizia muito bem, a Joana dizia muito bem, a questão da valorização, por exemplo, do Tejo. A única pessoa que pode trocar, João, sou eu. Ok, combinado. A questão da valorização do Tejo. Foi neste mandato que se concluiu finalmente o fim dos esgotos no Rio Tejo e a valorização do rio. Porque nós temos que reconhecer que houve durante anos, com responsabilidades de todos, um divórcio claro do Tejo. E Lisboa não se pode pensar sem o Tejo. E mesmo a lógica da dinamização da nossa cidade, capital do país, o Tejo é fundamental na dinamização económica. A questão do turismo. Bem, a cidade, em termos de turismo, deu um salto qualitativo fundamental. E ainda bem que a Câmara Municipal, e naturalmente em conjunto com a Associação de Turismo de Lisboa, porque é no conjunto todo, não apenas na cidade de Lisboa, mas no todo da região de Lisboa, e muito também por intervenção da Câmara Municipal, tem permitido que parte do comércio tradicional não morra. Agora, é necessário, o que fizemos está tudo feito? Não, isto é um contínuo. E, portanto, há uma necessidade de continuar a aprofundar um conjunto de políticas que têm sido implementadas nos últimos anos, nos próximos anos. E, portanto, o PS, na Câmara de Lisboa, sempre assumiu uma postura de compromisso com as pessoas, com as famílias e com as empresas, numa lógica de bem-estar pessoal e de dinamização do tecido económico, porque nós não podemos ter tabus com a lógica do público e do privado. Temos é convergir para o mesmo objetivo, e este objetivo é uma Lisboa melhor e melhor para todos, para as pessoas e para as empresas, para quem cá vive, para quem cá trabalha e para quem nos visita. Mariana, agora sim. Bom, muito obrigada pelo convite. Com muito gosto que estamos aqui a discutir política económica para a cidade, que não está, obviamente, separada da política económica do país. E muito da situação em que Lisboa se encontra deriva
diretamente das políticas de austeridade implementadas pelo governo CDS-PSD e, portanto, não estão isentos de parte dos problemas económicos de Lisboa, e uma outra metade deriva também da atitude da Câmara e do Executivo, que pode optar por ter uma política contracíclica e, portanto, contrariar o ciclo recessivo, ou ter uma política procíclica que aumenta o ciclo recessivo, não o contraria e fragiliza áreas importantes da economia. E hoje o que assistimos, quer pelos dados que temos disponíveis, quer quando passeamos e quando andamos, ou quando vamos para o trabalho em Lisboa, é uma cidade profundamente afetada pela crise. Temos as taxas de desemprego mais altas do país, o desemprego de longa duração aumentou 85% entre 2008 e 2012. Só nos 2 primeiros meses de 2013 houve um aumento de 120% das falências em Lisboa relativamente a 2011. E, portanto, não estamos a falar de uma situação em que tudo está bem e a economia produtiva, ou sequer a economia terciária, está em franco crescimento. E eu acho que para conseguirmos resolver estes problemas há que fazer um diagnóstico claro, um diagnóstico sério das áreas mais afetadas e as razões dessa degradação. Uma das áreas prioritárias é, sem dúvida, a construção. Houve um decréscimo da atividade de construção por força da bolha imobiliária que explodiu. Não estou aqui a discutir se o modelo era sustentável ou não, estou a apontar um facto. Há um aumento enorme do desemprego na área da construção. 22% das insolvências no país são na área da construção. Há um segundo ponto crítico em Lisboa, que é o pequeno comércio, o comércio tradicional e a restauração. E não é difícil ver lojas e pequenos restaurantes a fechar todos os dias nesta cidade, e por motivos uns mais estruturais, outros mais conjunturais. O aumento do IVA da restauração é o maior ataque à restauração que foi feito neste país, e qualquer pessoa que tenha um pequeno negócio de restauração lhe diz que o aumento do IVA é mortal. A lei das rendas está a expulsar pequenos comerciantes de toda a cidade e, portanto, há pouco falávamos do que é que condena ao pequeno comércio. O que condena ao pequeno comércio é o IVA da restauração e a lei das rendas. E isto é muito claro para quem... E depois o empobrecimento e a quebra da procura de poder de compra. Do ponto de vista estrutural, há fatores que nós temos de levar em conta. As grandes superfícies, no centro da cidade, não existem mais nenhuma capital do mundo, centros comerciais, com a dimensão que nós temos em Lisboa, no centro de Lisboa, e temos vários a apontar, a começar por Centro Comercial Colombo. São centros comerciais que fazem concorrência direta ao pequeno comércio e que é impossível competir com áreas ou com superfícies comerciais daquele género. Um outro problema diz respeito ao envelhecimento da população em Lisboa. Hoje, mais de metade da população em Lisboa é pensionista. E, portanto, há um envelhecimento não só da população de quem reside, de quem compra, mas também de quem tem um pequeno negócio. E é preciso pensar nestes fatores. O terceiro ponto do diagnóstico da situação económica em Lisboa diz, como já foi referido várias vezes, pela Joana e pelo João também, com a concentração no setor terciário e nos serviços e a desindustrialização progressiva, que tem a ver com muitos fatores, como a integração assimétrica europeia, mas tem a ver com um problema crítico e que as políticas autárquicas podem mudar. Tem a ver com o poder da grande distribuição neste país. Ou seja, o poder dos grandes supermercados que concentram o comércio nestas grandes superfícies e que contribuiu para uma desconexão entre a parte agrícola e o setor agrícola e o grande polo de consumidores da cidade, tem a ver com a privatização de monopólios naturais em setor terciário, tem a ver com a bolha imobiliária, com a especulação imobiliária, etc. E, portanto, não sei quanto tempo tenho, mas sei que teremos outras rondas para explorar. Todo este ataque ao pequeno comércio, todo este ataque à pequena atividade tem consequências graves. Por um lado, se formos, por exemplo, à Baixa, ao centro da cidade, o que assistimos hoje em dia é uma substituição do pequeno comércio, que já não tem condições para estar na Baixa, por franchisings e grandes marcas. Portanto, há uma descaracterização do comércio, dos ofícios, das formas de vida económica em Lisboa, que são substituídas, como se já não bastasse as grandes superfícies comerciais, são substituídas pelas únicas marcas e que competem em condições de igualdade, que têm poder para pagar rendas no centro de Lisboa e que não têm outro tipo de apoio económico para sobreviver. As zonas que não são centrais e que não têm turismo, desertificam. Há pouco falávamos aqui da zona de São João, eu vi aqui, ou vamos, por exemplo, ao bairro do Rego, ao bairro de Santos, zonas que não são postas de turismo, e que tem sido uma aposta de embelezar o centro, uma fachada do centro, que tem sido uma aposta do Presidente da Câmara,
Portanto, todas estas zonas desertificam. Portanto, e para terminar, eu penso que há 4 áreas cruciais para o desenvolvimento económico da cidade, e vou explorá-las à frente: reabilitação urbana, a revitalização do comércio de proximidade e da restauração e do comércio tradicional, prestação de serviços e rede de apoio e proteção do tecido produtivo e das várias atividades industriais. Muito bem, muito obrigado. Então, José Carlos Gonçalves. Aproveitava também para agradecer o convite, associar-me também ao dia de Nelson Mandela, que deve ser para nós permanentemente o exemplo vivo da luta pela liberdade e pela democracia, e recentrando-me agora na questão da economia na cidade de Lisboa. Bom, penso que a mesa está toda de acordo quanto aos problemas que são sentidos na cidade, e que são muitos. Também eu estou de acordo com... O diagnóstico é mais ou menos comum, não é? O diagnóstico é comum. Também eu estou de acordo com o João Ferreira da CDU. É preciso olhar para quem esteve em cada momento no governo dos destinos da cidade, e na parte que me toca, assumi-la que, por exemplo, nos 6 anos em que estivemos no governo da cidade, o ranking da competitividade das cidades estava a subir. Nos últimos 6 anos, e os dados mais recentes, quer do ranking da Cushman, quer da ULI Price, denotam que, efetivamente, o ranking da competitividade da cidade de Lisboa tem descido de forma acelerada. Ora, isto conduz-nos necessariamente a uma situação de que se vive uma situação de crise na cidade de Lisboa. E podíamos dizer, bom, mas a crise está um pouco por todo o lado, por toda a Europa. Bom, mas o que é verdade é que, se nós olhamos para as cidades capitais europeias, nós encontramos cidades capitais europeias e outras que nem sequer são capitais europeias, mas se olharmos para Barcelona, se olharmos para Madrid, que aí sim é uma capital europeia, têm realidades totalmente diferentes daquelas que nós vivemos hoje na cidade de Lisboa. Não têm rankings em decréscimo, bem, de competitividade, bem pelo contrário. Então, onde é que estão, de facto, estas diferenças? Estão, como dizia muito bem o João Ferreira há pouco, na forma como se faz o governo da cidade de Lisboa. Ora bem, nós encontramos aqui todo um conjunto de questões que são importantes colocar. A cidade e o governo dela, neste caso concreto, o município, a Câmara Municipal, deve olhar para os cidadãos, para as pessoas, para as empresas, como entidades colaborativas, cooperativas, se quisermos, para o desenvolvimento da cidade. Não pode continuar a acontecer que todo o investimento é sempre olhado de soslaio ou é sempre olhado com dificuldades acrescidas. Eu sou daqueles que acho que, efetivamente, a cidade de Lisboa precisa de postos de trabalho, de empresas, de crescimento, de investimento, de industrialização nos setores que sejam compatíveis com o foco daquilo que é o município, olhando também no seu conjunto para toda a área metropolitana e aí ser a cabeça dessa área metropolitana. E dizendo isto, nós olhamos para municípios à volta de Lisboa que não têm os índices de competitividade em decréscimo, portanto, e a crise também bate nesses municípios. Então, algo de estranho se passa em Lisboa para que isto aconteça. O que me parece a mim que se passa, ou que é necessário fazer para que se deixe de passar, é necessário que o município seja um município de proximidade. É necessário que o funcionamento do município deixe de funcionar, como ainda há uns dias me dizia um amigo meu, o município deixe de funcionar em silos, ou seja, cada assunto é tratado só num sítio. Claro, quando acaba esse sítio, passa para outro, para outro, para outro. Bom, não é mais possível que o licenciamento, por exemplo, da reabilitação de um edifício na Baixa de Lisboa, estamos a falar de um edifício em concreto, não vou dizer qual é, mas localizá-lo em pontos da cidade, como no Rossio, tenha levado mais de 7 anos para o licenciamento da sua reabilitação. Não é possível isto continuar a acontecer. O município tem que ter uma proximidade aos cidadãos, aos investidores, aos trabalhadores. Todos devem ser chamados a uma participação mais efetiva e mais ativa.
obviamente, com isto tem que se olhar para a cidade também em relação àquilo que possam ser as suas valências, as suas potencialidades. Ainda há bocadinho falávamos aqui na questão do desaparecimento da indústria, do desaparecimento de tudo o que não é setor terciário. Bom, mas o que é facto é que nós continuamos a tentar colocar para fora da cidade, como dizia há pouco o João Ferreira, tudo aquilo que pode criar postos de trabalho. Vejamos ainda mais recentemente a questão, que é sempre polémica, Porto de Lisboa. Sim ou não junto da cidade de Lisboa? Londres acaba recentemente de trazer o Porto novamente para junto da cidade. Que situação? Qual é a vossa proposta? Já lá vou, já lá irei. Foi o governo que mudou para a Mas é Trafalgar. que- Não sei, porque já isto lá irei, é um bocadinho estranho esta posição. Já lá irei. Isso é que pergunto. Agora, Para junto, não é? mas já esclarecerei. Para já esclarecerei. Bom, mas há outras A áreas. vossa também não percebo. Há outras áreas. Ainda. Por exemplo, a aposta de Lisboa como cidade do conhecimento. Perfeitamente de acordo. E deve ser feito com urgência, com rapidez. Essa situação, o município não pode continuar a fechar-se em si, sem ir ao encontro daquilo que são o sentido da cidade e as necessidades. Mas há outras áreas, olhem, a área do audiovisual, porque é que o audiovisual tem que ir para fora da cidade ou para áreas limítrofes, quando nós temos ali naquele eixo da Marechal Gomes da Costa, onde está a RTP, um eixo perfeitamente possível para o desenvolvimento da indústria do audiovisual. Se nós olharmos ali para o outro eixo ao pé do Hospital de Santa Maria, que pode ser potenciado para um eixo na área da saúde, reparem ali, está a crescer. Não desmantelar a RTP pode ser um bom início. Não privatizar esta Não privatizar a RTP. Estamos a falar, obviamente, de política local e de realidades da cidade, e nessa Também matéria... é influenciada e pela nessa realidade, matéria, pelas políticas nacionais. Estamos de acordo, tudo é influenciado com tudo, mas nessa matéria irei dizer o seguinte: seja um modelo ou seja o outro, o que é facto é que é importante potenciar aquele setor na área do audiovisual. Mas dizia mais, a área do conhecimento, mas na próxima ronda então está Muito bem. concluída. Muito bem. Então, terminada esta primeira apresentação de questões, eu tenho aqui algumas questões, algumas delas foram afloradas, pelo menos por alguns de vós, que gostaria de pôr, mas gostaria de pôr exclusivamente como elementos para a mesa. Portanto, referir-se-ão a eles ou não, não há nenhuma obrigatoriedade. A minha intenção não é alterar o esquema que eventualmente tenham pensado para esta conversa, nem pouco mais ou menos. Mas há aqui um ou dois números que me causam alguma complexidade, enfim, alguma perplexidade, e se aqui entre vós eu conseguir encontrar alguma explicação, para mim seria bom. Por exemplo, o Porto de Lisboa, falou-se no turismo, já se falou no Tejo, enfim, no regresso de Lisboa ao Tejo. O Porto de Lisboa teve um aumento entre 2009 e 2012 de 415 mil para 522 mil passageiros. É o número que tem. Entretanto, o número de navios entrados Porto Cruzeiros diminuiu de 3.200 para 2.600. Isto a mim causa-me alguma perplexidade. Como é que o número de passageiros aumenta desta maneira e o número de navios entrados diminui desta outra forma? Deve ter uma explicação Tem a qualquer. dimensão dos navios. São navios maiores, provavelmente, deixaram de ser cancelheiros, passaram a ser, enfim, outro tipo de navios, mas realmente estes números aparecem. Por outro lado, em termos de carga, a movimentação de carga no Porto de Lisboa diminuiu muito pouco, enfim, praticamente manteve-se, mas depois de um pico em 2011, decresceu até 2012. Isto são números finais de 2012. Isto é um aspecto. Como é que este movimento, como é que isto se compagina com exatamente o aspecto que foi aqui aflorado dos contentores passarem para outra banda? Porque se o movimento de carga é uma coisa importante em termos económicos, eu estou a admitir que seja, enfim, cada um terá obviamente a sua visão, a saída dos contentores, eu devo dizer que não sou nada favorável aos contentores. Eu embirro aqueles caixotes. Mas são as perguntas que eu tenho que, enfim, que eu entendo que vos devo deixar aqui para a vossa
para o vosso tema, se assim o entenderem. O aeroporto de Lisboa movimenta 60% da carga a nível nacional. Isso é importante. Em termos aeroportuários. E turistas também. E turistas, 50% do movimento passa em Lisboa. Isso é muito importante. Se o aeroporto sai de Lisboa, isto altera-se, não se altera, melhora, não melhora, que influência é que tem? Por outro lado, como pontos fortes da cidade, em termos de visão económica, aponta-se o valor por metro quadrado baixo, é uma vantagem, o custo da mão de obra baixo. Eu aqui tenho dúvidas, francamente, em considerar que seja uma vantagem, mas e a disponibilidade de espaços. Também tenho alguma dúvida que a razão desta disponibilidade de espaço seja uma vantagem. Mas isto também, enfim, são apontados como pontos fortes na valorização da cidade. Como pontos fracos, as ligações ao exterior, as telecomunicações e a mão de obra qualificada, que também é uma coisa que eu não percebo, porque as notícias que há é que há muita mão de obra qualificada liberta. Como é que se aponta a falta de mão de obra qualificada como um ponto de desvantagem, como, enfim, para a cidade? Bom, isto são algumas notas que eu aqui tinha tomado. Há um outro aspecto que tem a ver também com estas últimas alterações na cidade, a reorganização administrativa e a integração do Parque das Nações. É benéfico para a economia da cidade? Lisboa ganha com isto? Que influência que é possível pensar que vem daí assim? Enfim, para já, enfim, parece-me que já vos deixo aqui assim uma série de pontos que, se quiserem pegar neles, temos aqui umas horas de conversa pela frente e não vai ser possível termos umas horas de conversa pela frente. Portanto, eu regresso à Joana, faça favor. Pois, acabou de nos fazer uma grande maldade, porque nós precisaríamos mais 1 hora ou 2 para estarmos aqui a conversar sobre estes pontos todos e ainda dizermos aquilo que de facto queríamos dizer e que é importante. Pois é. Agora, só para concluir há pouco o raciocínio que deixei a meio, é que o que de facto nós consideramos é que a cidade pode ser, tem todas as condições para ser a locomotiva do país, a cidade de Lisboa, como capital que é. E, portanto, como tal, tem precisamente aqui um papel enorme que pode e deve desempenhar naquilo que respeita à diminuição da nossa dependência externa, precisamente o que será e poderá ser feito pelo regresso à indústria. E atenção, porque se me falarem então onde é que se coloca a indústria, eu fiz uma visita por toda a cidade onde encontrei dezenas, se não centenas, de fábricas abandonadas, completamente deixadas ao abandono. Basta irem a Marvila, eu fiquei arrepiada. Eu tirei fotografias de todas elas. Fiz um dossiê completo. E, portanto, poderiam ser aproveitadas, ou talvez não, ter-se-ia de fazer custos, uma análise aprofundada dessa temática, mas isso não é feito. Não é feito, porque nada é feito neste âmbito pela atual variação. E, portanto, para dizer o seguinte também, relativamente ao turismo, nós consideramos que, de facto, o turismo pode ter aqui um papel fomentador do desenvolvimento da economia na cidade. Julgamos completamente adequado a requalificação das zonas ribeirinhas, nomeadamente por serem potenciadoras e geradoras de, enfim, um alargar de postos de trabalho e de novas atividades comerciais. Mas mais, é que a importância do rio poderá e deverá ser muito importante no que concerne às nossas exportações. É certo que já muitos estragos foram feitos, nomeadamente, falar há pouco,
relativamente ao tamanho dos navios, pois é porque a Ponte Vasco da Gama faz precisamente veio causar um estrago brutal em termos da nossa estratégia comercial e das nossas exportações e importações, precisamente por causa da Ponte Vasco da Gama. E é por isso, se calhar, que a redução do número de embarcações ocorre. Esse é um ponto. Outro ponto que gostaria de referenciar é que é preciso ter atenção ao turismo, porque nós, de facto, consideramos que o turismo pode e deve ter aqui um papel fundamental no desenvolvimento da economia, mas é preciso, não é agora, não é assim que se faz. É preciso haver já um desenvolvimento sustentado, porque senão acontece como acontece no Algarve, por exemplo, que é, em determinadas épocas, o turismo aumenta exponencialmente e depois os preços do consumo disparam completamente e as pessoas afastam-se outra vez da cidade. Não é isso que se pode pretender. O que se pretende é que os munícipes possam recolher todas as vantagens do seu rio. É isso que se pretende. Não se pretende precisamente um afastamento das pessoas. O turismo que vem pelo rio, estes tais milhares de pessoas que entram, enfim, nesses grandes paquetes, é de facto um benefício para a cidade? Eles ficam aqui 12 horas... Consideramos que é um benefício, porque apesar de tudo consomem. Pode ser por pouco tempo, se calhar se houvessem mais navios desse tipo, se calhar se houvesse um maior aproveitamento desse tipo, houvesse ainda mais consumo. Consomem. Agora, atenção, o rio tem que estar ao dispor dos munícipes. Esse é que é o grande ponto. Agora, relativamente aqui a outros assuntos, em termos de mercados, falou-me ali o meu colega de mesa, Carlos Castro, pois é, então, porque é que a atual variação vem querer acabar com o mercado ali das Picoas para colocar ali mais lojas da PT, por exemplo, e aqueles comerciantes vão ficar, olha, a ver navios. Vão ficar a ver navios. É isto que se passa. Lei do arrendamento urbano. Faz-me referência de que, pois muito bem, este ano até nem houve tantas pessoas a sair da cidade. Pois não houve. Então veremos para o próximo ano, porque com esta nova lei do arrendamento urbano, que é uma lei terrorista, vai ver quantas pessoas vão continuar a viver na cidade de Lisboa ou quantas não terão que ir para a periferia. Vamos ver, cá estaremos. A alteração desta lei pois, que deve ser revogado completamente. E, portanto, veremos o que vai acontecer relativamente a esse assunto. Acabei? 5 minutos. Pronto, então passarei a palavra a uma coisa. Ainda terei uma nova ronda. Com certeza. Então, João Ferreira. Bom, tentando responder às questões que colocou, contentores, Porto de Lisboa, frente de Tejo. Lisboa tem quase 2 dezenas de quilómetros de frente de Tejo. Nós temos, evidentemente, que admitir utilizações diversas dessa frente de Tejo, que admitam, naturalmente, tem que haver espaço para o lazer e fruição públicas, tem que haver espaço também para a esfera produtiva e, em Lisboa, o Rio sempre teve essa vocação. Nós somos contra a mudança do Porto de Lisboa para a Trafaria. É um favor que este Governo quer fazer a uma multinacional de contentores, vai gastar milhares de milhões de euros para fazer esse favor à multinacional de contentores. É uma aberração do ponto de vista não apenas do interesse da cidade, mas do interesse nacional. Temos um porto pertíssimo ali em Sines, que tem hoje já uma capacidade muito grande e em crescimento, e a maioria das mercadorias, como nós sabemos, faz o trajeto contrário, ou seja, para norte do Tejo e não para sul, a maior parte das mercadorias hoje desembarcadas no Porto de Lisboa. Portanto, não tem qualquer sentido. Lisboa deve sim, nesta amplíssima frente de Tejo, conservar um porto com vocação de carga, tal como existe hoje, e não a deve perder. Aqui, o atual Presidente da Câmara tem uma posição também equívoca. Turismo, aeroporto. Os turistas não entram só, agora fala-se muito nos cruzeiros, mas os turistas também entram, como disse bem, pelo aeroporto, uma grande parte deles. E pode ter um prejuízo enorme para a cidade. Têm sido investidos muitos milhões de euros. Sim, e antes da questão da mudança ou não mudança do aeroporto, não será para tão cedo, a questão aqui fundamental é a privatização da ANA e o favor que foi feito pela atual gestão municipal, pelo Presidente da Câmara, ao Governo,
acabando com um litígio que criou as condições para o Governo dar de bandeira a Empresa Nacional de Aeroportos é uma multinacional francesa. Somos um caso único na Europa que tem os principais aeroportos do país nas mãos de uma multinacional. E pensemos os efeitos, por exemplo, de uma errada política de fixação de taxas aeroportuárias. Os efeitos que isto pode ter no turismo. Pensemos não apenas no turismo, não sei se têm ideia, mas o maior local de concentração de emprego em Lisboa, provavelmente no distrito, é o aeroporto. São dezenas de milhares de postos de trabalho que ali estão criados, seja diretamente, seja nas empresas que funcionam associadas ao aeroporto. Pensemos no efeito de uma errada política de fixação das taxas, também por ocupação do espaço do aeroporto por parte da multinacional, que não vai, evidentemente, defender os interesses da cidade, não vai, evidentemente, defender os interesses de desenvolvimento económico da cidade e de criação de emprego e os interesses das empresas que ali estão sediadas, vai defender os seus interesses e o seu lucro. E, portanto, foi profundamente prejudicial para a cidade a decisão de António Costa de prescindir do litígio e entregar nas mãos do Governo o aeroporto para fazer um negócio de privatização da ANA. Para além do que isso significou de abdicar de ter uma palavra mais forte a dizer no futuro daqueles terrenos que são indiscutivelmente uma reserva estratégica para a cidade. As fraquezas de que referia, as desvantagens de Lisboa, referiu-se às questões das ligações, das telecomunicações. É verdade, isso foi já referido. A privatização de setores estratégicos da nossa economia, telecomunicações, transportes, energia, combustíveis, criou dificuldades adicionais a todo o nosso tecido empresarial, que hoje vive sufocado por monopólios que eram públicos e passaram a ser monopólios privados, que passaram a maximizar o seu lucro à conta das famílias e das empresas. E, portanto, isso é uma dificuldade real, objetiva, pesa também sobre Lisboa, isso foi referido há pouco. A questão das ligações, dos transportes. Os transportes, a mobilidade é uma questão fulcral também no desenvolvimento económico da cidade e na criação de emprego. Lisboa perdeu muito nos últimos anos também com a degradação da rede de transportes públicos na cidade. Por exemplo, o pequeno comércio sente na pele os efeitos do desinvestimento no transporte público, da supressão de carreiras, sobretudo carreiras de superfície, sente na pele os efeitos disso, que conjugados com as tais dificuldades de estacionamento em algumas zonas da cidade, ajudam a criar um quadro de sufoco sobre o pequeno comércio que tem na lei das rendas. E nunca é demais insistir na questão da lei das rendas, aprovada por PSD e CDS, quando não podem vir defender o pequeno comércio e depois ignorar a canga que lhes meteram em cima, o sufoco que lhes meteram em cima com a lei das rendas e com o IVA da restauração. É o maior sufoco, é dos maiores sufocos que hoje os pequenos e microempresários têm em mãos. Lisboa tem, e este é um enorme potencial da cidade, concentram-se aqui uma parte muito grande dos micro e pequenos empresários nacionais até. Concentram-se em Lisboa. Há que cuidar, há que cuidar deste grande potencial que representa também para a cidade. E o Poder Municipal tem instrumentos para o fazer. Seja no capítulo das taxas que ele próprio fixa, e a CDU aqui teve propostas ao longo deste mandato, algumas aprovadas, que foram favoráveis a isso, por exemplo, a isenção de derrama sempre que há criação de empregos e de postos de trabalho. Foi uma proposta da CDU que foi e bem aprovada pela Câmara Municipal, portanto, mas essa é uma das medidas, mas há outras que o Poder Municipal pode tomar, designadamente, termino mesmo, a questão, hoje toda a gente fala nas grandes superfícies, mas alguém as aprovou. Claro. Alguém as aprovou. E nós encontramos nessa aprovação 3 assinaturas. PS, PSD e CDS. A CDU há muito que defende que não devem abrir mais grandes superfícies em Lisboa. Então agora vamos passar a José Soares. Bem, respondendo também aqui a alguns dados que lançou para a mesa, e concordando também com o que o Carlos disse relativamente à capacidade dos navios, o facto é que os navios de lazer, os paquetes, vulgo paquetes, têm aumentado de capacidade e são neste momento, como disse muito bem, autênticos edifícios navegantes. Mas curiosamente também referiu que a carga movimentada decresceu em 2012. Não nos podemos esquecer que em 2012 o Porto de Lisboa esteve quase 1 mês e meio em greve e as cargas que deveriam ser desembarcadas em Lisboa foram para o Porto de Sinos e para o Porto de Leixões. Relativamente ao aeroporto de Lisboa,
O investimento que foi feito e foi inaugurado pelo Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, permite o aumento da capacidade de aviões por hora no aeroporto. Isto significa claramente que o Governo está a fazer um investimento no aeroporto para que o aeroporto fique em Lisboa, e o aeroporto é de Lisboa. Não vemos outra forma de estar, a não ser que o aeroporto terá que ficar no sítio onde está, que é na Portela, que é o sítio dele, e é assim que deverá continuar. Aumentar claramente a capacidade de aviões por hora para tornar o aeroporto mais acessível, mais competitivo, com uma capacidade de absorção de turismo maior, e assim permitir também uma maior afluência de turistas à cidade de Lisboa, por mar, por ar e, por que não, também por terra. E aí teríamos que falar das ligações rodoferroviárias, que são importantes também para trazer o turismo para Portugal e, neste caso específico, para a cidade de Lisboa. E teremos que pensar na benesse e na grande benesse que é a inclusão do Parque das Nações na reorganização administrativa, com a sua Gare do Oriente, que pertence à cidade de Lisboa, e que fará parte da futura freguesia do Parque das Nações, dentro do Concelho de Lisboa. A Gare do Oriente assume-se claramente como um polo de carga e descarga de turistas que chegam de todas as partes do mundo, inclusivamente turistas que vêm de avião e que depois apanham o metro para depois apanharem o comboio para outras partes do país. Portanto, ali aquilo funciona como um elo de ligação para outras partes do país e para outras partes da Europa, e deve ser aproveitado e deve ser potenciado como grande polo de canalização de passageiros para a cidade e também para o país. Telecomunicações, ligações ao exterior, lá está, falamos novamente do aeroporto de Lisboa. O aumento da capacidade irá permitir também um aumento das ligações ao exterior, mais companhias aéreas a poderem aterrar no aeroporto. Telecomunicações, do nosso ponto de vista, nós achamos que Lisboa está bem servida a nível de telecomunicações. Nós temos das redes de internet mais rápidas da Europa, temos das redes de telemóveis mais avançadas da Europa, portanto, não vejo isso como sendo... Não, mas essa informação foi uma das perplexidades também que me ocorreu. Também não me parece que estejamos, neste momento, tão mal assim em telecomunicações. Não estamos com certeza. Não estamos com certeza. Não estamos com certeza. O custo sim. A nível de qualidade não me parece. Em custo admito que sim, claro. A nível da reorganização administrativa, se será benéfico, claramente que sim. Claramente que sim. Aliás, a proposta do CDS que foi apresentada previa apenas 11 freguesias. Portanto, seria uma proposta... na campanha eleitoral. Seria apresentada, foi a proposta de redução para 11 freguesias. A campanha eleitoral seria uma proposta mais ambiciosa. Achamos que esta proposta, tal como está aprovada pelo PSD e pelo PS, será, pronto, a proposta possível. Irá permitir uma melhor organização da cidade, uma melhor organização dos custos, e também irá permitir uma aproximação da população ao poder local, uma vez que as freguesias irão ter novas competências, e essas novas competências serão competências que, por exemplo, passará pelo licenciamento comercial, passará pela parte de manutenção rodoviária, a nível do ambiente urbano. Todas essas competências irão ser deslocalizadas para as freguesias, e quem melhor do que o Presidente da Junta para conhecer a realidade dos seus fregueses, que diariamente se deslocam lá para comunicar esses problemas que vão sentindo na cidade. Portanto, nós achamos que será com certeza benéfico a reorganização administrativa da cidade de Lisboa. Em termos económicos, virá daí algum proveito para a cidade? A reorganização em termos económicos vai permitir sim, incentivar claramente haverá uma melhor racionalização dos custos que a Câmara Municipal neste momento tem. Mas, e por falar em custos, nós não nos podemos esquecer que a dívida da Câmara Municipal de Lisboa desceu 43% agora com
com o desbloquear da verba referente ao aeroporto de Lisboa, o processo se arrastava desde 1989 e que só foi possível resolver graças a este governo. Do Presidente Abcacis. Exato, e que só foi possível resolver graças ao governo que está atualmente em funções, que resolveu esse problema e permitiu diminuir a dívida da Câmara Municipal de Lisboa, que neste momento está a ser investido a nosso ver, em situações puramente eleitoralistas. Bom, Carlos, uma das coisas que, a propósito daquilo, uma das notas que vinha à margem das notas que eu tive a tomar, é que grandes empresas multinacionais, Google e Apple e tal, não se instalariam em Lisboa por algumas destas faltas que eu aqui anotei. Em todo o caso, eu vejo que grandes empresas de call centers se instalam em Lisboa e se instalam em Portugal e são multinacionais e fundamentalmente trabalham com comunicações. Não fazem outra coisa, não trabalham com comunicações. Há aqui umas contradições que eu tenho alguma dificuldade em entender. É o que eu vos digo. Eu na pesquisa destes números, é um facto, na pesquisa deste número eu confrontei-me. Mas algumas têm uma resposta objetiva e fácil de dar. No caso das grandes empresas que não se instalam cá, isso é fácil de perceber, basta andar nos arredores de Dublin, que se prende com uma política nacional, política fiscal atrativa para as empresas. Aliás, este governo, dado momento, teve um polo de opção do lado das finanças e de expansão do lado da economia. Portanto, que era a ideia do ainda ministro Álvaro Santos Pereira de fazer uma política fiscal tão competitiva como a Irlanda. E depois prendia-se com as questões orçamentais, em termos de competitividade fiscal a nível europeu. Portanto, isso do ponto de vista de atração de empresas, desse nível de empresas, isso é uma questão de política fiscal que pertence ao Estado Central. Mas também acho que não devemos iludir aqui as pessoas que nos estão a ouvir na questão dos contentores e do aeroporto. Isto é uma matéria, a Câmara de Lisboa, o município de Lisboa deve ter uma palavra importante, mas é uma dinâmica metropolitana e nacional. O José Gonçalves há pouco falou no caso de Londres, atraiu o Porto mais para junto da área de Londres. Pois é, para a área de Londres, mas não é para o centro de Londres. E o que nós temos que conceber, porque eles não vão instalar o Porto em frente ao Westminster nem à ponte tradicional britânica. E, portanto, nós temos. Mas, portanto, em relação a isso, e o Presidente António Costa, no caso dos contentores, já disse de uma forma muito clara. O ideal seria ter uma frente toda sem contentores, mas há uma coisa que é importante na cidade. Os contentores fazem parte da cidade e fazem parte da economia da cidade. Agora, esta visão não pode ser tida só pelo... E isto não pode ser visto só do ponto de vista de Lisboa. Há também aqui uma importância do ponto de vista do Conselho de Almada e da Trafaria. E mesmo do ponto de vista paisagístico da cidade de Lisboa, é que a visão de alguns elementos do Estado Central é isto passa de Lisboa para a Trafaria e, portanto, Lisboa fica com a frente limpa. Então, quem chega ali à beira do Tejo e olha para o outro lado, o que é que vê? E, portanto, há aqui um conjunto de fatores, e prende-se também com esta questão de valorizar mais o Porto de Sines, porque nós não podemos querer tudo para o nosso concelho, porque isso também é a lógica completamente autofágica de Lisboa, de Oeiras, de Odivelas, de Loures, de Setúbal, de Almada, por aí fora. Isto tem que ser visto no contexto geral, como a questão do aeroporto, que devia e continua a ter que ser conjugado com a questão do TGV, que este governo, PSD-CDS, conseguiu diabolizar. A questão dos aeroportos, e o João focou nesse ponto, a questão dos aeroportos, do ponto de vista da competitividade das cidades, é fundamental. E não há nenhuma capital europeia que não faça valer a questão dos aeroportos como um fator atrativo. O José falou há pouco na questão de Londres. Ainda hoje, ou ontem, o Mayor Boris Johnson falou na questão de expandir o próprio aeroporto de Heathrow. E além de Heathrow, tem mais de 3 ou 4 aeroportos que servem à cidade de Londres. O conjunto de cidades europeias capazes de atrair investimentos, captar mais qualidade, captar mais pessoas, captar mais investimento, que é aquilo que nós precisamos, com todo o respeito, e isto é um contexto já de política nacional, a questão do aeroporto, por muito que nós gostemos do aeroporto da Portela, ele está esgotado a médio prazo, se é que já não está esgotado. Nós olhamos para a Espanha e Barajas tem uma capacidade de expansão extraordinária, porque nós muitas das vezes olhamos para a questão do aeroporto ou para as questões das comunicações como se fosse exclusivamente europeia. Nós, se isolamos o contexto do mapa da Europa, de facto estamos numa lógica de periferia.
Mas nós temos que ver o contexto em que estamos inseridos. Nós tanto somos uma porta para a Europa como para o Atlântico, isto é, para a África e para as Américas. E não fazer a conjunção de uma boa rede de transportes, de uma boa mobilidade, que valorize o aeroporto, que alie isso com o TGV, quer dizer, basta ir às principais sociedades europeias e ver como a ligação de TGV e aeroportos são fundamentais em termos da mobilidade. E como isso é um fator atrativo de competição. Porque a questão da sociedade, em termos de economia, Lisboa só tem a ganhar quanto mais qualidade apresentar em termos externos para que seja ela receptora de investimentos. Depois, na questão do turismo que já falámos, o turismo é fundamental à cidade e muitos postos de trabalho nesta cidade dependem do turismo. Já falaram aqui bem na questão do IVA da restauração. Até o governo grego conseguiu baixar o IVA da restauração. Só aqui é que persistimos em manter o IVA numa taxa elevadíssima e sem sentido. Mas Lisboa, fruto desta gestão camarária, tem vindo a apostar cada vez mais num nicho de mercados da questão do turismo, que é o turismo de congressos. E se há cidades na Europa que estão nessa liderança, nomeadamente a capital austríaca Viena e Barcelona, Lisboa hoje já tem uma capacidade de competição. Temos um problema. É que para além, ou temos uma sala demasiado grande ou salas demasiado pequenas. E isto não é um problema para a cidade de Lisboa, porque mesmo em termos da rede hoteleira, a capacidade da rede hoteleira hoje consegue dar resposta a vários tipos de interessados, tanto às pessoas que têm muitas condições financeiras que permitam ficar em hotéis com 5 estrelas, como a pessoas que apenas procuram os hostéis e por pouco dinheiro ficarem instalados. E, portanto, esta também é uma das prioridades, o turismo de congressos, que tem-se afirmado cada vez mais na cidade, e a cidade tem capacidade de competitividade em termos europeus e mundiais de ser ainda mais atrativa do ponto de vista da dinâmica, e isto não é uma questão... a Joana focou bem a questão do Algarve. Este é um ponto que a cidade de Lisboa não está a cometer esse erro. A cidade de Lisboa não pode ser pensada do ponto de vista sazonal. Portanto, há uma visão integrada ao longo de todo o ano, e Lisboa, fruto da dinamização do aeroporto, e não diabolizemos também os privados. Os privados também lhe interessam que o aeroporto seja rentável. Portanto, não vamos ter aqui a visão de os malvados dos privados têm aqui os seus negócios e, portanto, isto não vai gerar emprego, não vai gerar receita. Portanto, tudo isso vai ser tido em consideração. E há outra coisa que há pouco foi referida, vão ter a questão o seu lucro. Portanto, interessa-lhes cobrir mais taxas, cobrar mais taxas. Eu, do ponto de vista do privado, eu não tenho nada contra o lucro que seja ganho com mérito. Eu tenho que condenar aquilo que é obtido de forma ilegal. Mas e, portanto, isso é uma questão de controlar de que forma é que ele vai ganhar o lucro. Mas há justiça em Portugal ou não? E do ponto de vista do turismo, nós nos últimos anos, já percebi que estou a acabar. Ainda não. Não. Portanto, nós do ponto de vista do turismo, nos últimos anos, temos nós, Lisboa, cidade, temos vindo a ganhar constantes prémios de destaque, e esta é uma política que tem que continuar a ser levada a cabo, porque a cidade ganha com isso, ganha em termos de emprego, ganha em termos de economia, ganha em termos de dinamização. E para concluir a questão da reforma administrativa da cidade, e para concordar com este ponto, houve 2 reformas que foram feitas neste mandato da Câmara Municipal e que não foram referidos. Por um lado, a desconcentração dos serviços municipais, isto é, deixar de ter uma visão centralista e na tal lógica que alguém falou há pouco dos silos, isto é, a desconcentração de poderes do município para as unidades territoriais, e a outra mais visível e que vai ter um impacto, e eu considero e a realidade irá demonstrar, extremamente positivo, que é a questão da reforma administrativa, que é a desconcentração de poderes. Com esta reforma administrativa da cidade, com a transferência de meios, competências e verbas, as juntas de freguesia de qualquer parte da cidade, aliás, falando aqui num caso que muitas das vezes, vou já terminar, que é um bom exemplo, porque também certamente será uma área da cidade que é estimada ao João, o caso de Carnide, e falou-se no caso de Lisboa, só vivemos para a lógica da Baixa, de Belém, não é só isso. O caso de Carnide é um bom exemplo. Temos o turismo gastronómico. Uma excelente gestão autárquica, Isso. ao nível da freguesia. Eu não coloco em causa os resultados eleitorais, mesmo quando o meu partido não ganha. Não, isto é e, só portanto, para constatar... há dias, eu tive a oportunidade de ter estado na apresentação da candidata do PS, Alexandra Mota Torres, a Carnide, e há efetivamente uma necessidade que a próxima junta vai ter essas competências, algo que o próprio PCP votou contra, porque o PCP mostrou-se contra, e portanto há a necessidade, nós queremos aproximar o poder das pessoas e estar próximo das pessoas e ter condições. E vou só concluir. É um bom exemplo no caso, e ela deu um exemplo extraordinário. Há uma zona histórica em Carnide, que é a zona histórica velha, que tem uma zona de restauração extraordinária.
A Junta de Carnide não valoriza nada e agora diz que agora até vai valorizar o Largo do Coreto. Mas isso foi fruto do orçamento participativo e das pessoas. E foi fruto de uma aprovação do orçamento municipal que, infelizmente, o PCP, como é tradição, vota contra. Mas isto é um exemplo de como as juntas de freguesia, com mais meios e competências junto das próprias pessoas, e falando aqui na questão da economia, pode viabilizar e pode dar mais vida aos bairros. Os bairros têm vida e é preciso dar mais esse apoio, é preciso ter essa política de proximidade, que esta reforma garante. Mariana. Bom, começando por responder uma das questões sobre o Porto de Lisboa, eu fiquei sem perceber qual é a opinião do PS e do Executivo relativamente ao Porto de Lisboa. Mas posso dar a minha muito... Podem continuar a conversar mas posso dar a minha do voto depois do programa, podem continuar a claramente. conversar, não tem problema nenhum. De facto, do ponto de vista económico, faz pouco sentido mudar o Porto de Lisboa para a Trafaria. Há um projeto, há uma concessão apresentada por este Executivo que ninguém percebe. Aliás, o bastonário da Ordem dos Engenheiros já veio dizer que não compreende. É público, há uma entrevista feita em que a concessão é apresentada sem que os estudos de planeamento sejam terminados. Ninguém sabe se o Porto da Trafaria tem ou não tem capacidade de expansão para aquilo que se pretende. Ninguém sabe se pode ou não ser um porto de alta profundidade. Não faz sentido que seja um porto de alta profundidade porque já existe o Sines, e Sines depois faz um transshipment para Leixões, passa para barcos mais pequenos, para navios mais pequenos, para Leixões. E é por isso que Sines e Leixões aumentam a sua capacidade em paralelo à medida que Lisboa baixou um pouco, e faz transporte ferroviário para Lisboa. E, portanto, havendo uma melhoria do transporte ferroviário, e sim as mobilidades e a ligação é muito importante para a atividade económica e comercial, por isso é que também não se percebe o desinvestimento na ferrovia que tem havido nos últimos anos por parte tanto de executivos, e aqui falo da Governação Central, do PS como do PSD e do CDS, portanto, havendo uma ligação ferroviária que funciona a partir de Alcântara, que consiga escoar o nível de contentores, não é sequer necessário ter um parque de contentores maior do que existe, nem teremos problemas de contentores em altura. No que é preciso algum planeamento do Porto de Lisboa e haver um escoamento desse porto. O João já referiu, e eu concordo, acho que a zona ribeirinha de Lisboeta é muito ampla, é muito extensa e tem espaço para vários tipos de utilização económica, de lazer, etc. Mas eu ia agora pegar num outro ponto que diz respeito, já tinha mencionado antes, à reabilitação urbana, como uma das formas de criar emprego, de criar atividade económica, de melhorar a eficiência energética e, portanto, melhorar as condições ambientais de Lisboa, e que está muito aquém daquilo que devia ser. Dizem os dados que em Lisboa o nível de reabilitação urbana vai em 6,5% da atividade, quando a média europeia são 36,8% da atividade. Toda a gente sabe que não faltam edifícios em Lisboa, há muitos edifícios degradados, há cerca de 14% dos edifícios da cidade estão degradados, e, portanto, há muita casa sem gente e muita gente sem casa, como se costuma dizer. E é preciso que esta reabilitação sirva não apenas para empresas privadas, para grandes negócios, para grandes hotéis de luxo no centro da cidade, como aliás se vê, ao mesmo tempo que há uma degradação do pequeno negócio na cidade, surgem uma série de grandes empresas, de grandes marcas e grandes hotéis de luxo, são os únicos que têm poder para pagar este tipo de reabilitação. Portanto, tem que ser uma reabilitação que sirva para a habitação e que sirva para pressionar as rendas de Lisboa para baixo. E, portanto, é necessário haver um fundo para a reabilitação urbana, e aqui podemos falar se há dinheiro ou não há dinheiro. Há dinheiro. É uma questão de escolhas. Há dinheiro de fundos europeus, há dinheiro do Banco Europeu de Investimento, e há outras formas de taxar. Eu acho que nesta mesa é bastante consensual que a especulação imobiliária é um problema de Lisboa, é um problema municipal. Taxem-se os fundos imobiliários. Os fundos especulativos imobiliários detêm a maior parte dos imóveis em Lisboa, uma grande parte dos imóveis em Lisboa. Há cidades como em Barcelona, em que estão a ser impostas taxas municipais a estes fundos, que podem chegar a 9.000 euros por mês. Taxar muito forte quem tem uma casa e não a usa, e tem uma casa parada a apodrecer puramente para especulação com os terrenos. E isto pode dar a quem não optou por esta via, optou por fazer uma série de obras públicas em espaços públicos. Nada de errado. A propósito dessas obras, eu também gostava de perguntar ao colega do PS se por acaso sabe de um relatório de um vereador da Câmara Municipal de Lisboa sobre os processos de transparência na contratação de obras públicas, porque há vários meses que pedimos para ver esse relatório sobre contratações diretas, corrupção em alguns negócios relatório do vereador Fernando Nunes da Silva. Não sei.
Ninguém sabe, especula-se muito sobre o que pode vir nesse relatório, nós gostaríamos muito de o ver em nome da transparência no Executivo. O processo está em tribunal, vários tribunais já deram aval à divulgação do relatório e o Executivo continua, e o Presidente da Câmara continua a insistir em não. E, portanto, este processo de transparência das obras públicas também tem a ver com a atividade económica. E o processo de reabilitação urbana também tem a ver. E para concluir, não sei como é que estou de tempo. Está no limite. Estou no limite. Penso que criar uma bolsa um fundo para reabilitação urbana com fundos europeus, onde possam estar as casas de quem não tem dinheiro para fazer reabilitação, portanto, pequenos proprietários não têm dinheiro, e que possam ou fazer um empréstimo, ou então ter um investimento a fundo perdido, e depois entregar essa casa a uma bolsa de arrendamento, e esse arrendamento, em que a receita desse arrendamento fica para o Executivo até compensar o dinheiro investido na... Isso é uma proposta que tem andado por aí, assim, de facto... Este é um dos pontos cruciais. Vinda do Bloco. É uma proposta do Bloco a nível nacional, mas também a nível local, porque achamos que este é de facto um dos pontos. Tem benefícios ambientais, tem benefícios económicos, tem benefícios para o emprego, tem benefícios para os níveis habitacionais, para as condições de vida, porque quando falamos de competitividade da cidade, devo dizer que é um termo que às vezes me causa um bocadinho de comichão, porque quando competitividade da cidade implica custos de trabalho ou custo da mão de obra, como se chama, quer dizer, salários mais baixos, e quando isto conta para a competitividade da cidade, temos de ver o que esta competitividade tem a ver com a melhoria das condições de vida. Nesta cidade de contradições, que é uma cidade em que temos os polos tecnológicos, as melhores tecnologias do país, e muito bem que temos. Temos incubadoras de empresas viradas para tecnologias, ainda bem que temos. Mas depois temos um comércio profundamente atrasado, temos pequeno comércio tradicional a fechar portas, uma população envelhecida que não se consegue inserir na atividade económica, não tem serviços virados para ela, e portanto é uma cidade destas contradições em que... Vamos passar agora. José Calma. Muito bem. Retomando um pouco onde eu fiquei também há bocado, e depois já passando às outras questões, achei interessante que o nosso colega Carlos Castro tenha posto a tónica do desenvolvimento da cidade de Lisboa no facto de Lisboa ter deixado de perder população. Não tenho a certeza que seja assim, mas ainda que assim fosse, e condescendendo nesse ponto, diria que o objetivo que sempre ouvimos era de trazer gente para a cidade. E, portanto, não nos podemos ficar só pela questão de que deixou de sair. Bom, é que saíram tantos que às vezes por três já não há ninguém para sair. Não, e, é portanto, pessoas que estão a chegar à cidade. para a saída, porque já não há quem possa sair. Já pagaram a luz. Mas passando agora às questões que foram elencadas há pouco, eu direi em relação ao Porto de Lisboa, sem querer entrar em polémicas de questões nacionais, porque estamos aqui a discutir as questões do poder local e, portanto, olhando para a questão da cidade, eu olho para a cidade de Lisboa olhando para o seu estuário, e quando falo na questão do Porto de Lisboa, olho para todo o seu estuário. Bom, é conhecido, já os fenícios, quando cá chegaram, olharam para todas as margens do Tejo, não só do lado de Lisboa, mas para as outras também, e reposicionaram-se em vários pontos do estuário. Portanto, não me choca nada que determinadas atividades possam ser recolocadas, repensadas, etc. Continuo a achar, apesar de tudo, em termos pessoais, que o Porto de Lisboa, na cidade de Lisboa, nesta margem, é importante. E não quero com isto polemizar, mas, enfim, estou aqui a manifestar apenas a minha posição. Quanto à questão da diminuição do número de navios e o aumento de passageiros, é efetivamente verdade. Isso tem a ver com a capacidade cada vez maior que os navios têm, que os paquetes têm, em relação a esta matéria, e é uma área, esta dos passageiros, importantíssima, e de tal forma importante que fez com que o atual Governo entendesse que fazia sentido a construção do novo terminal de cruzeiros em Lisboa. Esse novo terminal de cruzeiros não só vai potenciar, enfim, a qualidade com que o serviço é prestado a quem aporta em Lisboa, mas julgo mesmo que tem outro aspecto importante, que é o de potenciar Lisboa, Porto de Lisboa, como ponto de partida e de chegada de passageiros, ou seja, a entrada para esses navios. Portanto, alguém que pode chegar através do aeroporto, pernoitar uma noite ou duas em Lisboa e depois entrar no navio. E vice-versa, também ser ponto não só de escala, mas de saída, pernoitando e partindo de avião. Portanto, é um aspecto que eu considero efetivamente importante. Por outro lado, e ainda retornando à questão da carga e dos contentores, é verdade aquilo que dizia há pouco, que se ficou uma pequena diminuição da carga no Porto de Lisboa em 2012, com o acréscimo em Leixões e na zona do Porto de Sines. Bom, mas isso tem uma explicação que já foi dada, que
tem a ver com a situação da greve que houve o ano passado e que infelizmente está neste momento também, uma vez mais, a tocar o Porto de Lisboa com greves parcelares e que são negativas do meu ponto de vista para quem defende a manutenção deste tipo de atividades na margem do lado da cidade de Lisboa. Portanto, esta greve tem essas desvantagens. Depois, quanto aos pontos fortes e aos pontos fracos, bom, o valor metro quadrado, o custo da mão de obra, por outro lado a mão de obra qualificada, telecomunicações. Eu penso que na área da mão de obra qualificada nós tivemos um problema nos últimos anos no setor da educação que tem que ser corrigido, de alguma forma tem-se tentado corrigir, que são o setor de formação intermédia, que efetivamente falha, a área profissional de formação falha, e o desaparecimento das escolas técnico-profissionais que ocorreu num determinado momento da nossa vida faz-nos perceber que foi uma falha e um erro. Portanto, é uma área que tem que retornar com formação específica nesta área. O ensino tem que ser direcionado não só para a canalização para o ensino superior, mas também para a formação de quadros intermédios, e aí a tal mão de obra qualificada eu penso mais que é referida no âmbito desses quadros intermédios. A reforma administrativa eu penso que é positiva. É importante, eu entendo mesmo que este será um primeiro passo para aquilo que se vai seguir. A diminuição do número de freguesias em Lisboa não era comportável o número de freguesias, por exemplo, que havia entre o Castelo e o Chiado, por exemplo, o número de freguesias não fazia sentido com a população que existia, etc. Agora, o que é necessário é que nesta reorganização administrativa agora surja a capacidade de qualificação e de trechamento técnico das freguesias para que elas possam dar uma efetiva resposta. Uma resposta de proximidade. E aqui encaixa naquilo que eu falava há bocadinho. Eu vejo com bons olhos essa questão que o nosso colega Carlos Castro referia, de transferência que ela já faz de competências do município para as freguesias. Penso mesmo que se podia ter sido um pouco mais, podia-se ter ido um pouco mais além, mas enfim, o futuro dirá se é possível ir mais além, porque a proximidade do ponto da necessidade da decisão e do decisor é extraordinariamente importante, mas não podemos esquecer que estes setores administrativos têm que ser dadas condições de ter técnicos que possam fazer o serviço para o efeito. As grandes superfícies. Estou de acordo com aquilo que diz o nosso colega João Ferreira, todos têm culpa, e eu dizia que todos têm culpa, e eu dizia que na questão das grandes superfícies, muitas delas foram aprovadas no momento em que o governo da cidade era de uma maioria de esquerda, da CDU e do PS. Eu não estou a questionar se num caso ou noutro votaram a favor ou contra no momento da votação. O que eu estou a dizer é que houve uma maioria em determinado momento do governo da cidade de Lisboa que possibilitou a aprovação de grandes superfícies. Algumas, nós até ouvimos falar, que chegaram a ser inauguradas sem ter os licenciamentos. Mas isso foi, efetivamente, num determinado momento do governo da cidade em que a CDU e o PS estavam nos destinos da cidade de Lisboa. Aspectos que eu acho que são importantes para o desenvolvimento económico da cidade. A tal proximidade entre a necessidade da decisão e o decisor, os licenciamentos para o pequeno comércio, para o pequeno investimento, componente burocrática. Menos burocrático. É necessário que efetivamente estejamos perante uma cidade amigável. Uma cidade amigável pressupõe uma cidade com efetiva transparência. É necessário um município e uma freguesia de proximidade. Só com essa proximidade e com esta capacidade de aproximar. E depois outra questão que, por exemplo, se verifica na cidade de Lisboa. Quem quer fazer, e voltando aqui à questão que falávamos há pouco da reabilitação, há determinados pontos da cidade, quando se quer reabilitar um edifício, uma panóplia de entidades que são necessárias consultar, e vai aqui, vai ali, vai acolá, mas
Esse é um dos problemas do Porto de Lisboa. Porquê é que o município de Lisboa não há de centralizar a capacidade de ser o interlocutor de todas essas entidades ou agências para que possa haver uma rapidez efetiva de decisão? Eu dizia há pouco, não podemos continuar a ter edifícios que, para serem reabilitados, levam 10 anos ou 8 anos a obter uma licença para a sua reabilitação. Não estou a falar de obra nova, estou a falar de reabilitação. É importante também o apoio às pequenas e médias empresas, e aí eu acho que, além da questão das taxas e da derrama que já foi aqui falada há pouco, há um outro aspecto que é de extraordinária importância e que é algo que não foi feito, que é urgente fazer. Os regulamentos municipais precisam de ser efetivamente alterados. É necessário um código efetivo de regulamentação municipal. A panóplia de regulamentos que existe na cidade de Lisboa é tal que, se alguém quer iniciar uma atividade, não consegue encontrar o regulamento que se lhe é aplicável, porque quando encontra um, esqueceu-se do outro. Vamos ser necessário criar efetivamente um código nesta matéria e ter uma regulamentação clara, amigável e também de transparência. Ora, então, agora, passando para a última volta, aquilo que eu vos peço, tanto quanto possível, é apontar caminhos de solução. Até onde for possível, dentro dos 5 minutos muito limitados que vão ter agora, que eu agora vou ser rígido. Caminhos de solução Tanto quanto é possível. votarem no MRPP, pois claro, caminhos de solução foi o que eu, em prol do PCTB-MRPP, vim a referir ao longo deste debate, e que passa por trazer a indústria para a cidade, porque sem dúvida que isso vai ser um ponto essencial, quer na criação de emprego, quer no fomento da economia, a todos os níveis, em termos comerciais, em termos também de serviços. Mas o que se passa hoje em dia, o facto de Lisboa ter 90% em serviços, não pode continuar a existir, e isso tem feito com que a cidade chegue ao ponto que chegou, ou seja, sem pessoas. A cidade não pode ficar sem pessoas. É necessário, obviamente, dar o devido valor à nossa posição geoestratégica e também hidrográfica nesse âmbito, e darmos valor ao rio e a todas as valências que daí podem decorrer e que já as referi anteriormente. Mas não posso deixar de fazer referência ao seguinte, é que, em termos de reabilitação urbana, como é que é possível fazer reabilitação urbana? E eu estou à vontade para falar sobre isto. Eu sou advogada da EPUL, dos trabalhadores da EPUL, e pedi dispensa à Ordem dos Advogados para falar publicamente sobre a temática. E a EPUL tem um papel absolutamente fundamental, nomeadamente na nossa cidade de Lisboa. E é a Câmara de Lisboa, com esta atual variação, que pretende distinguir a EPUL. Aprovou a deliberação, existe neste momento uma providência cautelar e será intentada brevemente a ação de anulação dessa também a deliberação. Com os votos do PSD e do CDS. Exatamente. E veja-se o seguinte, é que esta empresa é uma empresa que cria casas, habitação para uma classe média e uma classe média-baixa. Ou seja, é a única entidade pública, não municipal, mas pública, que efetivamente consegue que pessoas de uma classe média e uma classe média-baixa consigam neste momento viver em Lisboa. Porque, caso contrário, não conseguem. Não conseguem. E é esta variação que pretende precisamente exterminar com esta empresa para se arrecadar o património que ela tem, que está avaliado em 300 milhões de euros. 300 milhões de euros. Atenção, 300 milhões de euros, e com os quais já veio garantir créditos à banca estrangeira. E, portanto, é importante que se tenha consciência do que se passa em termos de reabilitação urbana, pois assim é muito difícil. Pois assim é muito difícil quando também se tem empresas que, enfim, servem para ficar com prejuízos, como por exemplo aconteceu com o Parque Mayer, com o Val de Santo António, com o Euro 2004, quando é a Câmara e esta variação e a anterior variação que efetivamente fazem com que estas empresas, que têm uma finalidade absolutamente importante na cidade, venham depois ter prejuízos
em função de situações e de ordens que ela própria é a única responsável. Muito bem. João Ferreira, eu penso que, pelo menos relativamente ao primeiro ponto referido pela Joana, não concorda, mas isso deixo. Qual? Que a solução é votar no MRPP. Penso que há uma coisa que me parece clara: nós não vamos resolver os problemas da cidade ou os problemas do país votando naqueles que os criaram, e portanto aí isso parece-me evidente que é necessária uma mudança nos destinos da cidade e em quem tem exercido o poder também na cidade. Enfim, propostas, nós fomos falando delas, eu fui falando delas nas intervenções anteriores. Um planeamento que cuide do espaço na cidade para as atividades produtivas, para o emprego na cidade, uma atenção ao tecido empresarial da cidade, aos micro e pequenos empresários, com todos os instrumentos que a Câmara tem ao seu dispor, seja de política fiscal, seja de melhoria das condições, por exemplo, ao nível das acessibilidades, da mobilidade, a alteração das condições de mobilidade na própria cidade, uma outra atenção ao transporte público, as questões da reabilitação, sem dúvida, têm um potencial grande e, naturalmente, não podemos reabilitar prescindindo dos instrumentos para essa reabilitação, e a EPUL era um instrumento claro desse. Aliás, a EPUL apresentou propostas de reabilitação ao atual Executivo que ele rejeitou, sem que sejam conhecidas ainda alternativas, propostas que envolviam a própria Câmara Municipal, parceiros privados, rejeitou, não teve, a alternativa foi extinguir a empresa. Agora, deixo-me falar numa situação, no pouco tempo que tenho, que eu julgo que é paradigmática do que tem sido feito de mal na cidade e de como se poderia fazer de forma diferente. É um caso que tem tudo para se tornar um dos casos desta campanha, o caso da Colina de Santana. Uma zona central da cidade, onde o atual Executivo quer acabar com 14 hectares de áreas atualmente afetas ao Serviço Nacional de Saúde, a cuidados de saúde prestados à população de Lisboa, e não só de Lisboa, e que quer entregar às mãos da especulação imobiliária, provavelmente para ali vermos nascer mais hotéis de luxo ou mais condomínios de luxo. Numa envolvente que está toda ela carecida de reabilitação, a tal reabilitação que poderia trazer emprego e trazer riqueza à cidade. O Presidente da Câmara procurou adiar a discussão para depois das eleições, de uma forma um pouco atabalhoada, percebeu o prejuízo que lhe poderia trazer em termos eleitorais tomar uma posição clara sobre o assunto agora, mas era bom que o fizesse. Depois das eleições, é preciso muita atenção também, quando o atual Presidente pede um mandato reforçado, os lisboetas tenham atenção para que quer ele esse mandato reforçado, e veja-se esta situação da Colina de Santana. Aquela colina indiscutivelmente precisa de uma intervenção. Agora, uma intervenção que deve conservar a valência de serviços públicos que ali temos. Inestimável, seja do ponto de vista dos cuidados à população, essenciais para a qualidade de vida na cidade, seja do ponto de vista da criação de emprego e emprego qualificado. A população de Lisboa tem evoluído. Lisboa perdeu gente, Lisboa perdeu, não é verdade que se tenha estancado a perda de gente. Entre os dois últimos censos, Lisboa perdeu mais de 25% da população na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, jovens, mais de 25% entre censos, e a população de Lisboa tem envelhecido. Isso traz necessidades novas também do ponto de vista dos cuidados sociais. A Lisboa tem que pensar na diversificação desses cuidados, tem que pensar, por exemplo, numa rede de cuidados continuados. Nós precisamos de ter o espaço e os equipamentos para prestar esses cuidados. E ali temos uma colina que historicamente foi associada às questões da saúde. Ali nasceu a primeira escola de medicina, ali continuam a existir 3 hospitais, existiram mais já, mas ali continuam até os encerrarem. Sei que existe ainda um hospital que substitua estas três unidades de saúde. Ali se instalou recentemente um polo de investigação da Universidade Nova de Lisboa, por iniciativa da própria Universidade Nova, que para ali vai deslocar algumas unidades de investigação na área biomédica. Isto dá um tremendo potencial. Esta unidade, por exemplo, pode funcionar como âncora de outros serviços avançados neste domínio. De investigação, estamos a falar de uma área que movimenta financiamentos muitíssimo elevados e que podem ser aproveitados para a cidade, para trazer emprego qualificado, atividade produtiva, criar riqueza. Há uma diferença entre riqueza e rendas. A riqueza distribui-se socialmente. As rendas são criadas pela valorização da propriedade do solo, pela especulação imobiliária. É isso que se quer entregar àquela colina
E é muito mau que assim seja para a cidade. Portanto, ficaram aqui claras quer as críticas, quer as alternativas que existem, o caminho alternativo que existe. José Soares, para terminarmos Bem, também. eu antes de mais vou voltar um bocadinho atrás e vou pegar numa frase que o meu colega Carlos Castro disse, que o governo do PSD e CDS diabolizaram o TGV. Não se trata de diabolizar, trata-se de olhar para as coisas como elas são. Hoje em dia consegue-se voar de Lisboa para Madrid por pouco mais de 30, 40 euros. Meu caro, a viagem dura 45 minutos. Quanto é que duraria uma viagem de TGV? Qual seria o custo dessa viagem? E o custo ambiental? E o custo ambiental? Não, o custo ambiental do avião. O custo ambiental do avião versus o custo ambiental do TGV, acredite que não ficaríamos a perder por aí. Não ficaríamos a perder por aí. Agora, concordo consigo quando diz... São dos muito maiores fatores de poluição a nível mundial. Concordo consigo quando diz que a ferrovia deve ser repensada. Concordo consigo quando diz... Investir. Eu viajo praticamente 2 a 3 vezes por mês de comboio, viagens de longo curso. E posso lhe dizer que não há uma vez que o comboio chega a horas. Não há uma vez. Nós nunca conseguimos fazer uma viagem de alfa pendular que o comboio chega a horas ao destino. Eu não consigo chegar à minha terra porque o comboio, já viu? Ainda pior. Mas isso é que está mal. O comboio é uma ótima solução para ligações dentro do país. E podemos apostar na ferrovia de velocidade elevada, neste caso estamos a falar de alfa pendular e intercidades, como fatores de competitividade para deslocações dentro do nosso país, porque hoje em dia ainda é mais barato fazer uma viagem de alfa do Porto para Lisboa do que apanhar um avião. Não é muito mais barato, posso lhe dizer, não é muito mais barato. E a viagem de avião dura 30 minutos e uma viagem de alfa dura 2 horas e meia. Não sei se a diferença de preço acaba por compensar para as pessoas que precisam de se deslocar rapidamente a Madrid, a Barcelona, a Paris, por exemplo, como ela ligação. Concordo que realmente deve-se usar a bitola europeia para fazer a ligação dos principais portos portugueses para as cargas seguirem para a Europa. Aliás, Portugal tem todas as condições para ser um polo de atratividade para as mercadorias que vêm, por exemplo, da África, da América Latina, para serem descarregadas cá e depois daqui seguirem viagem para o centro da Europa. Dê-nos a bitola europeia para nós podermos ser ainda mais competitivos nesse campo. Para terminar, eu gostaria de salientar que para nós, CDS, é importante apostarmos na economia social e principalmente na cidade de Lisboa. A economia social já representa cerca de 5,5% do emprego remunerado em Portugal. E neste período que estamos a atravessar, ainda se torna mais fundamental uma aposta nesse tipo de economia. Temos feito várias propostas nesse sentido e iremos ainda incluir, em conjunto com o nosso parceiro de ligação, mais propostas no sentido de potenciar a economia social, potenciar o apoio àqueles que mais precisam e dessa forma também ajudar a economia no seu todo a crescer. Uma última nota para terminar, muito rapidamente. O povo sabe ver e sabe julgar. E eu fiquei espantado com um cartaz que vi há cerca de 2 ou 3 semanas no Campo Grande, a dizer que o Jardim do Campo Grande ia ser inaugurado no dia 30 de junho. O facto é que ele ainda está em obras. Isto de andar a fazer e andar a cumprir promessas à pressa, isto fica mal. Acho que não é forma de estar. Tiveram 4 anos para cumprir as promessas. Porque é que só agora, 2 meses das eleições, é que estão... Nota-se que há uma azáfama grande em vários pontos da cidade. Isto devia ser mais distribuído. Os buracos nas ruas não surgiram agora. Já estão há 2, 3 anos nas ruas.
ruas, nas calçadas, o investimento na escola de calceteiros, que é necessário formar pessoas para a escola de calceteiros, dar emprego a pessoas. Vou terminar muito rapidamente. É apenas uma nota de rodapé que deixo para o meu companheiro Carlos Castro, do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito bem. Carlos Castro. Telegraficamente, respondendo a dois pontos. O mais possível. A questão do Campo Grande. Como sabemos, o Campo Grande estava há anos deixado ao abandono. E há uma intervenção de fundo que é composta em duas fases. Neste momento há a recuperação da parte norte e completa a parte norte e irá ser feita a segunda parte do Campo Grande, até, portanto, entre campos. Mas daí, por colocar a data de inauguração para 30 de junho e depois não cumprir... Estamos inteiramente de acordo. As pessoas são sensatas e saberão avaliar o que é o trabalho da Câmara Municipal e serão escolher aquilo que consideram melhor para a cidade. A questão do TGV, nós não podemos só ver a questão do TGV como uma questão de Lisboa-Madrid. Isto representa investimento no Alentejo, representa investimento na Extremadura espanhola e em termos de tempo, se formos a ver desde que entramos no aeroporto, fazemos check-in, vamos para Barracas, saímos, apanhamos o metro para o centro, é que os comboios têm uma grande vantagem. Saem do centro da cidade e acabam no centro da cidade. Em relação ao futuro, que é esse o ponto final, a visão do PS tem sido clara ao longo destes 4 anos, tem sido um trabalho consistente, com liderança, com estratégia e com obra no terreno. E para os próximos 4 anos, ou neste caso até ao final desta década, este novo PDM permite-nos já 7 objetivos. Um é claro, a questão de atrair habitantes, e respondendo a esta questão dos habitantes, o problema da... São dados dos censos. Posso? Sim. Ok. Eu estava a A questão do investimento, estamos de acordo, mas isso é um problema nacional. Esse é um debate que temos que fazer de fundo da questão do investimento em Lisboa tem uma média etária acima da média nacional, quando a área metropolitana de Lisboa está abaixo da média nacional. Também há fatores que justificam claro. isso. Mas, É muito portanto, precisamente. E tem que ver mas com é um debate que tem que ser feito nacional em termos esqueci-me, a questão do TGV, quem o assinou foi o Dr. Durão Barroso, um governo PSD-CDS, não foi o PS. Nós apenas cumprimos o que o Estado português assumiu com o Estado espanhol. Mas voltamos à questão dos censos. A população idosa em 2011, com base nos dados, é 24%, mas face àquilo que era a realidade da cidade de Lisboa, aumentou o número de famílias, 4% é pouco, mas aumentou, é um sinal positivo, e em relação à população com idade até aos 15 anos, há mais 7,5%, mas é importante em termos de futuro. Portanto, há um aumento na cidade de Lisboa e isto são bons sinais. Estamos contentes? Não, é preciso trabalhar mais. E por isso é que em termos de futuro há uma visão clara. O novo PDM traça 7 objetivos: atrair mais habitantes, captar mais empresas e empregos, impulsionar a reabilitação urbana, e esta questão da reabilitação urbana, estamos inteiramente de acordo, é uma das questões fundamentais na cidade de Lisboa e é uma das principais marcas e prioridades do PS para o próximo mandato autárquico, não obstante já ter desenvolvido muito trabalho no sentido de preparação, porque temos uma visão global, mas é preciso fazer um levantamento da realidade da cidade. Portanto, continuando com os 6 objetivos em termos de BD, qualificar o espaço público e jardins, devolver a frente ribeirinha às pessoas, promover a mobilidade sustentável, incentivar a eficiência ambiental. São questões que têm que estar conjugadas. A questão da reabilitação, a eficácia energética e a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental. E em termos futuros já há uma visão, que é o Lisboa 2020, e que é lançado também por este executivo do PS, que tem 10 prioridades. A primeira, cidade de Lisboa, cidade de aprendizagem e de investigação. A segunda, que diz muito este painel, que é empreendedorismo e empregabilidade. O terceiro, Lisboa, cidade da cultura e da interculturalidade. O quarto, a afirmação do turismo na base económica de Lisboa. O quinto, Lisboa, capital do mar. O sexto, a reabilitação do parque edificado e a prevenção de riscos. Esta também é uma matéria sensível que nós não debatemos, mas que no âmbito da reabilitação urbana tem que ser considerada, porque nós estamos numa zona de risco e é preciso que haja medidas preventivas que evitem situações menos agradáveis. Vou já terminar. Não vai ter tempo às 10. Não, só é muito rápido. O 7º, ponto da acessibilidade para todos, mobilidade inteligente e inclusiva. O 8º, qualidade de vida e ambiente urbano. O 9º, regeneração urbana. E o 10º, inclusão e coesão social. Isto é uma visão integrada, estratégica e que visa servir a cidade e as pessoas. Muito bem. Mariana. Muitos títulos, de facto. Eu queria destacar 4 pontos como essenciais e acho que fui referindo ao longo das intervenções. O primeiro, de facto, é este foco na reabilitação urbana, não do ponto de vista privado. O PS há pouco referiu que
que já esteve a preparar, parte desse processo de preparação foi criar um fundo imobiliário, ou seja, um fundo financeiro, uma bolsa de crédito, um fundo financeiro, que aliás foi um fracasso, onde pôs uma série de interesses privados e onde colocou os melhores terrenos municipais para a construção. A gente percebe bem onde é que vai esta vontade de reabilitação urbana deste Executivo. Entrega de espaço municipal a privados. Aliás, este novo processo de reabilitação urbana do paga agora, reabilita depois, reabilita agora, paga depois, implica vender edificado municipal. É a venda. O município fica sem edificado, sem património, para poder ter uma política económica, para poder promover habitação a custos controlados, para poder entregar a pequenos comerciantes que são desalojados, etc, etc. E, portanto, é preciso outro tipo de política de reabilitação que ataque sem misericórdia os fundos especulativos, que são um dos grandes problemas desta sociedade. E não devemos ser implacáveis neste ataque à especulação imobiliária. E já agora, acho bem e concordo que se facilitem os licenciamentos e a burocracia na cidade de Lisboa com respeito para aquilo que é o património. O que neste momento o PDM prevê, e foi uma lei ou uma medida do vereador Salgado, é que as fachadas dos edifícios que são reabilitados devem ser conservadas, mas os interiores podem vir abaixo. E, portanto, temos a destruição de interiores históricos e centenários para se construir uma grande marca e muitas vitrines lá dentro. Portanto, todas essas coisas têm vários pontos de vista. Segundo lugar, proteção ao comércio de proximidade, ao comércio tradicional e à restauração. É preciso contrariar as políticas de empobrecimento generalizado e estas políticas do IVA da restauração. Isto pode ser feito de várias formas. É preciso proibir o licenciamento de novas grandes superfícies em Lisboa. Não há mais um centro comercial em Lisboa. Matam o pequeno comércio. É preciso controlar o licenciamento de supermercados ou de grandes supermercados, que a gente sabe bem quem são, só 2 empresas que controlam o mercado, perto de mercados locais, aqui tenho que concordar, é preciso revitalizar os mercados locais como pontos de democracia e de encontro nos vários bairros. É preciso também fazer este processo ao nível das escalas, ao nível das taxas municipais. Ou seja, as taxas municipais são um fator de diferenciação. É possível escalonar as taxas municipais para que libertem o pequeno comércio, para que sobrecarreguem menos o comércio tradicional, por exemplo, na questão das planadas. Lisboa tem condições para ter mais planadas. E deve tê-lo, porque atrai pessoas, porque revitaliza estes pequenos cafés e este pequeno comércio. E, portanto, temos que ter... as pessoas a falarem umas com as outras. Pois, as pessoas falam umas com as outras, mas é verdade, tem um potencial social e económico. E, portanto, ao implementar taxas municipais, taxas e preços municipais, está totalmente na mão da autarquia, é possível fazer esta diferenciação entre o que é pequeno comércio, o que interessa promover na cidade, e o que é que são grandes superfícies, grandes empresas, grandes multinacionais, grandes franchisings. Temos de ter uma política orientada e de grande visão para a cidade. Obviamente, focar na indústria, na recuperação produtiva, tanto pelas pescas, encontrar novas utilizações para os espaços industriais abandonados. A Joana referia, é verdade, os espaços industriais abandonados são terríveis nesta cidade, não só porque nós vemos aquilo que a cidade já foi em termos produtivos, em termos de emprego, e já não é, sim, mas também em termos de descontinuidade urbana. O problema é que estes espaços industriais abandonados criam uma descontinuidade urbanística entre bairros, entre diferentes bairros, afastam as pessoas do rio, ainda precisa encontrar uma solução. E mesmo para terminar, acho também, e esta tem sido uma batalha do Bloco de Esquerda, que o Bloco, neste caso, defende, e a autarquia deve ser implacável contra a precariedade nas várias dependências da autarquia. O MUD foi um caso, vários trabalhadores precários que estiveram no Museu de Arte e Design, que estiveram a trabalhar durante 2 anos, a quem foi pedido que constituíssem empresas unipessoais, porque não queriam contratar estas pessoas, e há várias concessões da Câmara que têm trabalhadores precários que têm que ser denunciados, e a Câmara tem o dever. Muito bem. Muito obrigado, Mariana. José Gonçalves. Muito obrigado. Terminar, então. Caminhos de solução para a cidade de Lisboa. Desde logo, afirmá-la como uma cidade atlântica, que é, uma cidade europeia, que é, e fazê-la promover o seu desenvolvimento nestes 2 vetores. Por outro lado, Lisboa assumir-se como cidade cabeça da área metropolitana, cabeça não enquanto naquela perspectiva centralizadora, mas de capacidade de liderar e promover o diálogo com os concelhos que o rodeiam, de forma a criar um desenvolvimento sustentado para
a área metropolitana de Lisboa. Lisboa, cidade amigável, mas esta cidade, para ser amigável, tem que ser uma cidade em que, efetivamente, exista transparência. Existe a transparência no licenciamento, existe a transparência em todos os atos camarários. Não pode haver processos administrativos que não possam ser consultados. Tem que haver transparência na cidade. Lisboa, amigável, tem que ser uma cidade com facilidade na criação do negócio e do investimento, tem que ser uma cidade com apoio à criação dos postos de trabalho, uma cidade que apoia a reabilitação do edificado antigo, mais do que promover a nova construção e a criação de novas zonas de crescimento quando tem o seu centro histórico degradado. Lisboa, para ser uma cidade amigável, tem que aproveitar este momento de centralização para as freguesias, apetrechando-as com capacidade técnica de decisão para uma verdadeira política de proximidade, aproximando a decisão de quem dela necessita. Lisboa, para ser uma cidade amigável, tem que ter taxas amigáveis. Não pode, o modelo de taxação em Lisboa não pode continuar a ser como é, até porque não é, do nosso ponto de vista, transparente. Lisboa não pode continuar a ter uma panóplia de regulamentos municipais em qualquer investidor que pretenda fazer um investimento se perde à procura de qual é o regulamento que lhe é aplicável. Tem que haver, de uma vez por todas, um código de regulamentação municipal perfeitamente claro e que possibilite o acesso do investidor e do cidadão em geral. Não vou entrar, obviamente, na polémica do TGV nem da questão do betão. O meu caminho é por outro lado. É no apoio às pessoas, é no apoio social. Estou certo que Lisboa poderá ser uma cidade diferente se apostar nas famílias e apostar nos jovens. Se apostar em condições de facilidade no acesso à educação, desde logo com a possibilidade de que as famílias tenham acesso gratuito aos livros escolares, principalmente, desde logo, no ensino básico. É assim que se cria educação, é assim que se promove a formação, é assim que se apetrecha tecnicamente para o futuro. Lisboa tem que ter um município que seja um centro agregador do investimento e do desenvolvimento. Tem que ser um elemento facilitador do acesso a todas as entidades licenciadoras. Não pode continuar, enfim, esta saga-guerra de cada um ter que ir à procura do momento em que obtém a decisão, ou porque telefona, ou porque pressiona. Tem que haver transparência e rapidez na decisão e na capacidade de desenvolvimento, pois assim estamos a apoiar não só aqueles que querem investir, mas também na criação de postos de trabalho. O município de Lisboa tem que aparecer como interface da resolução dos problemas com os vários decisores ou com várias entidades que emitem pareceres, facilitando, obviamente, a sustentabilidade, incentivando, como dizia há pouco e muito bem, o aparecimento e a afirmação e reafirmação da economia social e, por que não dizer, também facilitando e promovendo o movimento cooperativo. Já agora, em termos finais, só para concluir, diria o seguinte: Lisboa não pode continuar a ser uma cidade em que os semáforos não têm o vermelho a acender porque as lâmpadas estão fundidas há vários meses e não são substituídas, e não pode transformar-se numa cidade de sinais amarelos intermitentes, como está neste momento nos locais onde esses semáforos não funcionaram. Lisboa precisa de ser, de uma vez por todas, uma cidade com sinal verde para avançar. Muito bem. Eu, como garantidamente lisboeta mais antigo dos que estão aqui na mesa, se isto fosse um Conselho de Anciãos, a mim competia-me agora a palavra final, e mesmo não sendo um Conselho de Anciãos, a minha palavra final é desde logo agradecimento a todos pela vossa presença e pela vivacidade e pelas ideias que aqui trouxeram. E uma vez que estão aqui as forças políticas todas, ou praticamente todas, as que vão concorrer a Lisboa, com as ideias que aqui ficaram e com outras que evidentemente se irão juntar,
aquilo que eu peço é, nos programas eleitorais que apresentarem, apresentem só aquilo que de facto forem fazer. É um pedido que aqui fica, de um lisboeta, que por acaso até nem vota em Lisboa, mas que é lisboeta há muitos anos e que gostaria de ver a sua cidade bem tratada. Muito obrigado a todos, espero ter o prazer da vossa companhia numa próxima oportunidade. A todos os que estiveram em casa, esperamos ter cumprido esta missão de divulgar as questões de Lisboa e de trazer as ideias que as forças políticas da cidade têm para a cidade. Muito boa noite, até ao próximo Poder Local de Lisboa.